Chegamos, irmãos, ao final da carta de Paulo aos Romanos, a última parte do capítulo 16. Como eu já disse anteriormente, é uma doxologia, uma maneira de expressar o louvor e a adoração a Deus, agora no final da carta aos Romanos. Então nós vamos ler esses versos, Romanos capítulo 16, versos 25 ao verso 27. Leiamos a palavra de Deus. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações, ao Deus único e sábio, seja dada glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Oremos. Senhor, essa é a Tua santa palavra. E nós queremos nessa manhã, ó Pai bendito, aprender dela, conhecer ao Senhor, nos submeter à Tua santa vontade e cumprir toda a Tua ordem, todo o Teu comissionamento, toda a direção que o Senhor nos dá na Santa Escritura. Assim, ó Pai, nós rogamos por amor de Jesus, que pela palavra e pelo Espírito o Senhor nos fale. E assim, ó Deus, Te conheçamos. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Carta de Paulo aos Romanos, queridos, se divide em várias seções, várias partes. Nós já vimos, acredito que exaustivamente a respeito desse tema ao longo desses meses nos quais nós estamos expondo a carta de Paulo aos Romanos. O apóstolo Paulo escreveu essa carta para apresentar-se para a igreja em geral que estava na cidade de Roma. Como vimos alguns capítulos atrás, ou nesse mesmo capítulo, Paulo conhecia várias pessoas que estavam na igreja de Roma, mas ele nunca havia estado em Roma com a igreja. Então, o apóstolo Paulo tem um projeto, tem um plano, ele quer ir conhecer a igreja, ele quer ir a Roma para compartilhar do evangelho com aqueles irmãos, e ele quer que a igreja de Roma se torne base do seu ministério, daquilo que ele gostaria de fazer, e nós não temos evidência que ele tenha feito, que era ir pregar o evangelho na Espanha. Então o apóstolo escreve essa carta com toda a densidade teológica que ele tem para se apresentar e convencer aqueles irmãos de que ele deveria ser, ou de que eles deveriam ser, a sua igreja enviadora até a Espanha para que a mensagem do evangelho fosse conhecida ali. Então o apóstolo Paulo contava com as orações, o apóstolo Paulo contava com as ofertas, o apóstolo Paulo contava com o suporte daquela igreja. E para apresentar o evangelho com clareza, o evangelho que ele pregava, ele então vai mostrando ao longo da carta aos Romanos toda a história da redenção, tudo aquilo que é necessário, a situação do homem, como ele está perdido e como ele necessita da salvação de Cristo. Ele mostra nos primeiros capítulos como tanto os judeus quanto os gentios, e aquela igreja era uma igreja multiétnica, havia gente de etnicidades diferentes, como todos eles
por não terem consciência, por não terem conseguido conhecer de verdade a palavra de Deus, eles estavam perdidos. Estavam mortos nos seus delitos e pecados, estavam afastados de Deus, estavam debaixo da ira de Deus, e só havia uma solução. A única solução é a graça de Cristo pelo seu sacrifício. Então, a partir do capítulo 3, no versículo 21, até o capítulo 5, o apóstolo Paulo passa a mostrar essa solução. Como é que Deus justifica, como é que Deus traz a justiça de uma outra pessoa para a vida desses que Ele chama para si e os salva. O fato é que eu não tenho justiça própria e ninguém aqui nesse auditório tem justiça própria, e em lugar do mundo qualquer pessoa consegue agradar a Deus. O resultado disso é que estão todos mortos nos seus delitos e pecados. Eles mesmos, os homens mesmos, nós mesmos, nos condenamos à morte por causa do nosso estado e por causa da nossa condição. Então, é necessário que alguém de fora nos tire dessa condição, nos tire dessa situação. E é aí que o apóstolo Paulo, então, apresenta-nos a Cristo, ao Senhor Jesus, nos apresenta o seu sacrifício, nos apresenta a sua misericórdia e diz que esse sacrifício agora é dado para que nós possamos viver diante de Deus. Uma vez salvos, uma vez trazidos de volta à presença de Deus, uma vez que agora Deus não é mais o nosso inimigo, temos paz com Deus, temos acesso a essa graça, a grande pergunta é como é que a gente vive? Porque qualquer pessoa e qualquer cristão que é honesto sabe que vive um conflito. Eu sei que eu quero agradar a Deus, mas ao mesmo tempo eu continuo sendo um pecador. Eu tropeço, eu caio, eu penso coisas que são más, eu falo coisas que são más e eu ajo de maneira incoerente com a fé. Então, como é que eu vivo agora? Como é que eu vou viver? Ora, o apóstolo Paulo vai nos mostrar nos capítulos 6 a 8 como é que nós vivemos como justificados nesse mundo. Como é que nós lutamos contra o pecado. Como é que nós não somos mais escravos do pecado, que não tem mais domínio sobre nós e nós podemos dizer não para o pecado. Como é que nós agora não somos mais escravos da lei, mas somos conduzidos e dirigidos pela graça? E assim o apóstolo Paulo explica a respeito da nossa santificação. Na próxima sessão, capítulos 9 a 11, o apóstolo Paulo mostra como os judeus, como os israelitas, não foram de maneira total rejeitados por Deus, mas como, diante da situação de Deus agora salvar de maneira ampla aqueles que estavam fora de Israel, como é que Deus havia mantido as suas promessas a Israel e, na minha percepção, como é que a igreja agora se torna esse Israel de Deus. Então o apóstolo Paulo explica a doutrina da salvação aplicada aos judeus e aplicada aos gentios e como Deus fez isso ao longo de toda a sua história da redenção. A partir do capítulo 12, o apóstolo Paulo vai passar a dizer como é que a gente faz isso de maneira relacional. Porque a gente pode pegar toda a doutrina bíblica e fazer dela uma construção intelectual meramente. Um joguinho de xadrez. Um negócio legal de ser jogado, mas algo que não pode ser vivido. E o apóstolo Paulo diz, não é assim que funciona. Boa teologia, em primeiro lugar, ela termina em doxologia, ela termina em adoração. Foi assim que o apóstolo Paulo terminou o capítulo 11 de Romanos. Ele, nesse texto que nós lemos de Romanos 11, 33 a 36, o apóstolo Paulo explode em adoração diante de Deus por causa da verdade. Essa adoração muda a nossa conduta com relação ao nosso irmão. Na verdade, muda a nossa conduta com relação a Deus, muda a nossa conduta com relação ao irmão, muda a nossa conduta com relação ao próprio Estado, muda a nossa relação com os irmãos que são mais fracos e assim por diante. Então, o apóstolo Paulo mostra que, na verdade, essa justificação que nós recebemos pela
fé, ela é demonstrada na vida do povo de Deus na igreja. Essa é uma das razões pelas quais não faz sentido um crente que não queira viver com a congregação da fé, que não queira viver com a igreja. É impossível você manifestar a verdadeira fé, a verdadeira justiça de Cristo, se você não estiver pronto para, no meio do corpo de Cristo, aprender. Porque é um aprendizado, gente. Eu tenho que aprender todos os dias. Eu sou pastor há 28 anos, e há 28 anos eu estou aprendendo como eu me relaciono com o povo de Deus no corpo de Cristo. Nós precisamos aprender a nos relacionar em amor, mas muitas vezes nós brigamos. Nós precisamos nos acolher uns aos outros, mas muitas vezes nós nos rejeitamos. Nós precisamos aprender a recomendar os nossos irmãos, e muitas vezes nós fazemos exatamente o oposto. Foi isso que nós vimos nesse último capítulo, quando o apóstolo Paulo dá as suas saudações pessoais à igreja, e ele mostra como ele recomenda os irmãos, como ele diz que nós devemos nos acolher, nos saudando, que nós devemos reconhecer as nossas diferenças e viver a unidade no corpo de Cristo, sendo cuidadoso com ela. E agora, no finalzinho do livro, o apóstolo Paulo fala da glória de Deus. Essa palavrinha doxa, que dá origem à doxologia, ela tem uma raiz filosófica, mas quando o Antigo Testamento foi traduzido para a língua grega, os tradutores pegaram a palavra do hebraico, a palavra kavod, que é a palavra glória, e traduziram por doxa. E então, de uma certa forma, o cristianismo se apropriou e transformou um termo completamente, que era usado dentro do círculo dos conceitos filosóficos na Grécia, e deu um significado todo especial a ele. Afinal de contas, qual é o grande alvo, qual é o grande objetivo final de todas as coisas na história de Deus? Será que Deus fez toda essa história para salvar você? Será que Deus fez toda essa história para te dar alegria? Para te dar satisfação? Será que a história da redenção é a respeito do homem ou é a respeito de Deus? E a resposta, queridos, é óbvia. A história da redenção não é a meu respeito. A história da redenção não é a seu respeito. A história da redenção é a respeito da glória de Deus. O Evangelho é a respeito da glória de Deus. A história é a respeito da glória de Deus. O culto é a respeito da glória de Deus. A mensagem é a respeito da glória de Deus. Aquilo que nós cantamos deve ser a respeito da glória de Deus. As nossas orações devem ser a respeito da glória de Deus. A nossa teologia deve ser a respeito da glória de Deus. O alvo final é que o nome de Deus seja glorificado. É por isso que Paulo várias vezes explode em pequenas doxologias. Ele glorifica, ele manifesta a verdade de Deus ao longo da carta aos Romanos, e ele diz glória. Sabe por quê? Em primeiro lugar, porque o problema do homem é mudar a glória de Deus. Lembra lá do capítulo 1? Qual é o problema essencial e fundamental do ser humano afastado de Deus? Capítulo 1, versículo 23. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. O homem deixou de reconhecer, o homem deixou de ver, o homem deixou de enxergar a grandeza de Deus e do plano de Deus, para adorar a si mesmo, para adorar a criação, para adorar, quem sabe, outros homens, ou, como diz o próprio texto, adorar a imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Assim, queridos, o homem carece da glória de Deus, porque ele não consegue reconhecê-la, ele não consegue vê-la. O problema do homem é falta de glória. Não é isso que diz capítulo 6?
O homem se encontra num estado no qual ele carece da glória de Deus. O apóstolo Paulo vai mostrar isso várias vezes. Eu fiz a pesquisa ontem, enquanto estudava. Quantas vezes o apóstolo Paulo usa a palavrinha glória no livro de Romanos? Ele a usa 16 vezes. Não é uma por capítulo, mas bem que poderia ser. O problema, a questão é que o homem não consegue ver a glória de Deus. Ele troca a maior glória do universo por algo menor. E quando ele faz isso, ele perde o propósito. Então os judeus fizeram isso, os gentios fizeram isso, eles trocaram a glória de Deus por outra coisa. E é por isso trouxeram sobre si mesmos uma condenação. Eles trouxeram sobre si mesmos a morte. Mas aqueles que foram justificados por Jesus Cristo, eles são trazidos de volta à realidade a respeito de quem devem glorificar. Quando o apóstolo Paulo fala do exemplo de Abraão, no capítulo 4 de Romanos, ele diz que pela fé, esse homem já velho, amortecido, com 100 anos, e a sua esposa Sara também em idade avançada, ele creu em Deus, ele não duvidou, e ele pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus. Ele entendeu que o papel dele não era preocupar-se com as coisas menores, mas preocupar-se com aquilo que é essencial e fundamental, que o nome de Deus seja glorificado. E lá em Romanos 4, 21, essa sessão termina dizendo assim: ele estando plenamente convicto de que ele, Deus, era poderoso para cumprir o que prometera. Ou seja, Deus vai cumprir o seu plano. Deus é a fonte da nossa esperança. No capítulo 5 nós vemos isso. O apóstolo Paulo diz: nós agora gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Nós aguardamos nessa glória. Nós lemos ainda no capítulo 6 que Cristo foi ressuscitado para a glória de Deus, a fim de que nós tivéssemos uma nova vida. 6:4 de Romanos: fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. A novidade, essa vida nova que nós temos, a maneira nova com que nós agimos, a maneira nova que é fruto da fé que recebemos pela graça, glorifica o nome de Deus. A Escritura diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Ou seja, qualquer um que queira roubar a glória de Deus, a expressão é essa mesmo: lascou-se. Mas é interessante que a Escritura ensina que Deus compartilha da sua glória com os seus. Ele compartilha, não é um ato de eu tomar a glória, mas é de Deus compartilhar da sua glória com os seus filhos. Romanos capítulo 8 vai dizer isso. O apóstolo Paulo diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Deus, na sua imensa graça, tendo criado ao homem a sua imagem e semelhança, e recriado os seus eleitos à imagem do seu Filho Jesus Cristo, Ele agora compartilha conosco. Essa é a ardente expectativa da criação. E no verso 21 do capítulo 8 ele termina dizendo assim: na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Como Deus é tremendo, queridos. Está entendendo que o nosso problema é falta de glória? Está entendendo que o problema do ser humano é não reconhecer a glória de Deus? Está entendendo que o problema do ser humano é não reconhecer o poder e a graça e a misericórdia?
Estão entendendo que às vezes o nosso problema como cristãos é não percebermos a razão pela qual nós fomos criados, não entender que tudo é dele, para ele, pois, seja a glória eternamente, não entender que no nosso acolhimento mútuo, nós glorificamos a Deus. Lembram disso no capítulo 15? Versículo 7, portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. É por isso que quando cantamos, glória para sempre, quando nós não nos acolhemos, quando nós nos rejeitamos, o nome de Deus não é glorificado, antes, pelo contrário, o Espírito Santo de Deus é entristecido e o nome de Cristo é ultrajado. Como é triste isso, mas é verdade. E é por isso, queridos, que nós então agora aprendemos nesse texto que o Evangelho nos leva a glorificar o nome de Deus. De maneiras práticas, com a nossa boca, no culto, na adoração. Mas isso traduzido na nossa vida, no nosso trabalho, isso traduzido na nossa convivência. Então cabe-nos entender a grandeza desse Evangelho, o que ele faz e o que ele é. E essas são as duas coisas que nós vamos ver nessa manhã. O que o Evangelho faz? Olha só como o apóstolo Paulo começa a doxologia. Ele diz, ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu Evangelho. E talvez a expressão meu Evangelho dê um susto quando a gente lê, né? O apóstolo Paulo está tomando o Evangelho não é de Jesus? Como é que ele está tomando para ele? Será que o apóstolo Paulo está tentando roubar uma gloriazinha de Deus? Nada disso, queridos. Muito pelo contrário, o apóstolo Paulo entende que Deus não divide a sua glória, mas o apóstolo também entende que a identificação dele com o Evangelho, e assim deve ser a nossa identificação com o Evangelho, é tão grande que esse Evangelho é nosso. Eu não tenho problema de chamar Cristo de meu Cristo. Ele é meu Cristo. Porque Ele é o meu Senhor. Porque Ele é o meu Salvador. E esse Evangelho que é de Cristo, obviamente, torna-se, porque eu sou parte do corpo de Cristo, o meu Evangelho. Então, o apóstolo Paulo aqui é ousado o suficiente para dizer, esse é o meu Evangelho. Ele não tem problema em dizer que esses irmãos foram confirmados segundo esse Evangelho, que é a pregação de Jesus Cristo. E se você voltar lá no comecinho da carta, você vai ver o apóstolo Paulo dizendo exatamente essas coisas. É um evangelho a respeito de uma pessoa, e essa pessoa nos traz uma verdade. Essa verdade é uma mensagem, e esse evangelho é poder de Deus para nos confirmar. Talvez esse seja o maior dilema dos cristãos, queridos. É saber se a gente vai chegar lá. Sabe por quê? Porque a gente conhece a graça, a gente conhece a fé, a gente conhece o Evangelho, mas também a gente conhece os nossos problemas, a gente conhece os nossos próprios pecados, a gente conhece os nossos próprios tropeços, e muitas vezes ao longo do caminho o cristão faz essa pergunta, pai, será que eu vou chegar lá? E muitas vezes, esse que se julga e acha-se cristão, porque ele se julga e acha, na verdade, está tentando viver a vida cristã na força da sua própria carne. Então é mais ou menos assim, eu olho lá atrás, eu recebo a justiça, eu reafirmo a salvação pela fé e pela graça, mas a partir daquele ponto é como se Deus dissesse assim, agora Mauro, é por sua conta, você se vira, dá um jeito aí, faz a obra. Porque se você não chegar lá no fim da obra, você não vai chegar você não vai chegar na chegada. Você não vai receber a coroa.
Você não vai receber o prêmio, é por sua conta. E aí nós encontramos os cristãos vivendo um evangelho de legalismo, porque eles acham que eles têm condição de fazer e cumprir a lei depois que receberam a graça. Não é bem assim, queridos. O fato é que nós fomos sim habilitados a amar a lei, a conhecer a lei, a desejar a lei, mas nós não conseguimos cumprir plenamente a lei. Ponto. É por isso que ele diz, esse evangelho é o poder de Deus para confirmar. De novo, volta lá no capítulo 1, no versículo 16 e 17, o apóstolo Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder para a salvação, tanto do judeu quanto do grego, ok? Então o evangelho, no primeiro momento, ele nos salva. Entretanto, aqui o apóstolo Paulo usa a mesma expressão, a mesma palavrinha, o evangelho de Deus é o poder de Deus para nos confirmar. Ou seja, nós vamos chegar lá naquela linha de chegada, nós vamos receber a coroa, nós vamos ganhar o prêmio, não por causa daquilo que nós fazemos, mas nós vamos receber esse prêmio de Deus, nós vamos receber a glória de Deus. Deus compartilha essa glória conosco, porque pelo evangelho nós somos levados até lá. Então o evangelho não é para nós uma coisa simplesmente do passado, senão uma coisa que começou no passado e que continua na nossa vida até hoje. Esse Senhor é capaz de nos salvar, ou seja, Ele nos confirma pelo evangelho dia após dia. Então, querido irmão, então, querida irmã, volte os seus olhos, volte o seu coração para esse evangelho. Porque esse evangelho que nos salvou no passado é aquele evangelho que continua agindo em nós pelo Espírito Santo de Deus e que nos transforma, que nos muda, que altera as nossas estruturas de pensamento. Que muda o jeito da gente olhar para o mundo, que muda o jeito da gente olhar para a vida e que muda o jeito da gente olhar para o nosso irmão. Então os capítulos 6 a 8 e os capítulos 12 a 15 são capítulos que estão nos dizendo como é que nós nos relacionamos com Deus e como é que nós nos relacionamos dentro do corpo de Cristo pelo poder desse evangelho que nos transforma dia a dia. É interessante. Às vezes, nós localizamos esse poder do evangelho na transformação da mente. Ah, agora, pastor, estou legal. Eu tenho uma visão de mundo cristã. Eu sei pensar como o evangelho me ensina a pensar. Legal. É um bom passo. Saber, conhecer, entender é fundamental. Mas você sabe que isso muitas vezes não muda a maneira de você sentir. É verdade ou não é? Eu sei direitinho do jeito que eu tenho que pensar, mas eu não sei controlar nada da maneira que eu tenho que sentir. Então eu posso dizer para você, irai-vos e não pequeis, mas eu sei que na hora da ira eu peco. Eu leio nas páginas do Evangelho. Eu sei o que o Evangelho me diz, eu sei o que a lei me diz, eu sei qual é a instrução. Mas o meu coração, ele é ainda um coração muitas vezes entorpecido por coisas do pecado. Os meus olhos são levados a olhar aquilo que eu não devia, a minha mente é levada a pensar aquilo que não devia pensar. E então eu tenho que me agarrar a quê? A minha justiça própria, a minha fibra moral. Como eu vejo isso no meio dos cristãos? Os cristãos, muitos cristãos depois de salvos, eles acham, agora eu sou crente. Então agora eu sou aquele cara do Salmo 1.
Eu, por minhas forças, não vou andar, não vou me deter, não vou me assentar na roda dos escarnecedores. Então, ali, está vendo aquele pessoal lá no bar? Eu não vou lá, porque eu não vou me assentar lá. Porque eles estão escarnecendo o nome de Deus. Mas como eu já disse para vocês, eu posso até exteriormente não ir lá e não fazer isso, mas aí eu formo a minha própria roda de escarnecedores. A roda dos escarnecedores, queridos, ela pode estar dentro da igreja. Não é a minha fibra moral. Não é a minha capacidade pessoal. O Evangelho não é só o ponto de entrada para a vida cristã. O Evangelho é o caminho pelo qual nós prosseguimos na vida cristã. O Evangelho é o caminho pelo qual nós crescemos na vida com Cristo. O Evangelho é a maneira pela qual nós desfrutamos das bênçãos no meio do corpo. E eu volto mais uma vez aqui, queridos. Isso é impossível de ser feito sem a igreja. Nós somos dependentes no bom sentido. Você já viu esse cristão que olha para a igreja e fala assim, não, eu vou me afastar desse pessoal. Esse pessoal é cheio de pecado. E realmente, quando uma pessoa dessas se afasta da igreja, o pecado diminui, porque sai um pecador. Diminui, então ajuda, né? Mas não foi para isso que fomos criados. Ah, não vou lá porque esse lugar é cheio de hipocrisia. E aí sai um hipócrita. Não é assim que funciona, queridos. É no corpo de Cristo que nós aprendemos, é no corpo de Cristo que nós aprendemos o amor, é no corpo de Cristo que nós aprendemos a crescer, é no corpo de Cristo que nós confrontamos os pecados uns dos outros. O padrão da verdade de Deus, o padrão da justiça de Deus é altíssimo. E só quem atinge esse padrão de verdade e de justiça de Deus é Cristo. Por isso nós vivemos pelo Evangelho. Deus faz com que nós sejamos abundantes na graça de Deus. Porque essa graça tem que ser suficiente em nós. É Deus quem nos confirma. Lembra Paulo falando a Timóteo? Ele diz lá em 2 Timóteo 1,12, todavia não me envergonhe, porque eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo disse isso a Timóteo. Paulo falou isso aos crentes de Corinto. Paulo repetiu a mesma ideia aos crentes de Éfeso, e por aí vai. Nós somos dependentes desse Evangelho. É Deus quem é poderoso para nos guardar dos tropeços, para nos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Judas, versículo 24. E é por isso, então, que o apóstolo Paulo diz que nós fazemos isso e nós devemos viver dessa maneira, esse evangelho que ele diz, meu evangelho, porque se identifica com ele, porque Deus é poderoso para nos confirmar segundo esse evangelho e a pregação de Cristo. Queria ter tempo aqui para passar todos os versículos de Romanos, nos quais o apóstolo Paulo nos ensina como nós dependemos desse evangelho todos os dias, da justiça que vem pela fé, 3:22, somos justificados pela graça, por meio da redenção que está em Cristo Jesus, 3:24, aqueles que creem nele, em Deus, são que levantou a Jesus dentre os mortos, que nos dá justiça, 4:24, e por aí vai. Então, queridos, nós somos dependentes desse Evangelho. É isso que o Evangelho faz. E o Evangelho faz o que ele faz por aquilo que o Evangelho é. E o Evangelho, em primeiro lugar, é uma pessoa.
Fala sério, meus gráficos são mais bonitos do que o Sérgio do que o Deltan Dallagnol, lembra? Né? O justo, o puro, o verdadeiro, o Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo desenvolve o conceito desse evangelho que é pregado conforme a revelação do mistério que foi guardado em silêncio nos tempos eternos, 26, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Aqui, mais uma vez, numa sentença, o apóstolo Paulo nos fala o que é esse evangelho e nos conta de novo, com poucas linhas, a história da redenção. Esse evangelho que Paulo disse é o meu evangelho, eu me associo a ele, eu dependo dele, eu vivo nele. Esse evangelho, na verdade, tem um centro. E o centro desse evangelho é uma pessoa chamada Jesus Cristo. Jesus, o nome, Cristo, o título. Ele é o Messias que foi prometido lá no Antigo Testamento. Essa é a tradução da palavra Cristo, palavra Messias. Ele foi profetizado. Ele está por todas as Escrituras. Ele está por todo aquele projeto e plano de Deus nas histórias do Antigo Testamento. Ele estava presente no princípio com Deus. Todas as coisas foram criadas por meio dele. Ele estava presente no próprio Éden. Ele estava presente quando os homens caíram, sim. Ele estava presente quando os homens deram os primeiros passos de fé, quando o próprio Adão, quando a própria Eva reconheceram que receberam seus filhos como um presente do Senhor, como herança do Senhor. Ele estava presente na vida dos descendentes de Adão que creram na promessa. Ele estava presente com Enoque, ele estava presente com Noé, ele estava presente com os filhos de Noé, ele estava presente com Abraão, com Isaac e Jacó, ele estava presente com os filhos de Jacó, ele estava presente com José, ele estava presente com os filhos de Israel no Egito, ele estava presente com Moisés na caminhada do deserto, ele estava presente com os profetas e com os reis de Israel. Ele estava presente com aqueles que amavam o seu nome, porque ele sempre esteve lá e o seu nome foi profetizado. Quando aqueles discípulos na estrada de Emaús, lembram da história? Lucas capítulo 24, conversavam depois da morte de Jesus Cristo. Jesus aparece na estrada, eu fico imaginando aquela cena, deve ter sido muito estranha, esquisita, porque eles passaram, não tinha ninguém andando, de repente tinha alguém andando lá com eles, e logo vai andando assim do lado deles, né, eles conversando assim, estão falando a respeito de quê mesmo? Parece coisa de mídia social, né? Você fala uma coisa, o outro que não tinha nada a ver aparece. Vocês estão falando a respeito? Os caras viram para ele e falaram assim, só você que não sabe? E eles contam a história da crucificação de Jesus. E quando ele vai explicando para eles a verdade a respeito de si mesmo, o texto diz em Lucas capítulo 24 que ele começou por Moisés e discorrendo por todos os profetas e falando nas Escrituras aquilo que falavam a seu respeito. Esse Senhor foi profetizado exaustivamente nas palavras do Antigo Testamento, para que no tempo certo ele fosse manifesto, no tempo correto da história, quando Deus resolveu, o Verbo encarnado de Deus veio habitar entre nós.
E nós sabemos que os judeus olharam para o Verbo encarnado e não o reconheceram, mas os eleitos verdadeiros de Deus o reconheceram e ele foi manifesto. E o texto de João, no capítulo 1, diz: e nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Nós somos um povo que veio depois da encarnação e nós somos testemunhas dessa obra de Cristo, mesmo não tendo estado lá. E esse evangelho tem uma manifestação tal e poderosa, de tal maneira que ao longo dos tempos e ao longo dos séculos ele é proclamado e ninguém consegue matar a igreja de Jesus Cristo. Ela prevalece, ela continua, ela se espalha, ela inunda o mundo. Sabe por quê? Porque um dia nós vamos ver a glória de Deus como as águas cobrem o mar por meio da igreja de Cristo. E você, meu irmão, você, minha irmã, é parte desse projeto de Deus, nessa minúscula congregação aqui no meio do bairro da Barra Funda. Eu acho significante, ou significativo, que nós estamos a 3 minutos de uma estação de metrô, de ônibus, de trem, de ônibus interestaduais. Sabe por quê? Porque é daqui que esse evangelho se espalha. Nós temos uma malha para proclamar esse evangelho. Nós não temos que ficar aqui não, sentado esperando as pessoas chegarem. Exatamente o contrário. Nós temos que sair daqui para proclamar essa mensagem, e essa mensagem vai continuar a se espalhar. Vocês sabem que um dos sonhos desse seu pastor é no dia que nós começarmos, no dia que nós formos organizar a nossa congregação em igreja, é termos um projeto concreto de plantar outra. Porque nós somos chamados para proclamar. E o apóstolo Paulo não podia terminar de outra maneira. Ele diz essa proclamação exatamente para cumprir esse projeto de Deus. E ele então termina o verso 26 dizendo: para a obediência por fé entre todas as nações. Porque é do meio de todas as nações que Deus vai tirar gente. É do meio de todas as nações que Deus vai arrancar os seus eleitos. É do meio de todas as nações, toda língua, toda raça, todo povo, que Deus vai fazer levantar a sua igreja para glorificar o nome de Jesus. E quando o nome de Jesus é glorificado, Deus é glorificado. Esse era o mistério. O mistério que agora foi revelado. O que Deus faz no seu coração quando você ouve essas palavras, querido? Nosso coração deveria palpitar pela glória de Deus. E quando o nosso coração palpita pela glória de Deus, nós queremos proclamar esse evangelho. Isso é o que o evangelho é. Porque por aquilo que ele é, nós teremos aquilo que ele também vai fazer para a glória de Deus. E é assim então que o apóstolo termina. Ele diz ao Deus único, ao Deus sábio. Quem conheceu a mente de Deus? Quem deu conselho para Deus? Quem é comparável a Deus? Quem é que pode ser colocado lado a lado com Deus para a gente fazer uma comparação? Ninguém. Então a esse Deus que é único, a esse Deus que é sábio, a Ele deve ser dada a glória. Essa glória nós só podemos dar por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. Mas essa é uma glória eterna. Eterna. É para isso que você está no mundo, meu irmão. Você não é o centro do Evangelho. Os seus problemas não são o centro do Evangelho.
As suas dificuldades não são o centro do Evangelho. O Evangelho é a respeito da glória de Deus. Ao longo do caminho, Ele vai resolver essas coisas para você. Ele vai te confirmar até chegar no fim. Nosso problema é que nós somos focados no caminho, quando lá na frente nós temos um alvo. Sabe aquela viagem que nunca termina? É porque a gente não sabe para onde está indo, mas quando você sabe para onde está indo, você vai tranquilo, eu sei, vai ter problema, vai ter dificuldade, vai ter coisas no caminho que vão atrapalhar, quem sabe? Mas chegar ao destino é certo. Nós ontem eu e Denise pegamos o avião em Goiânia. Destino, aeroporto de Guarulhos. Chegamos aqui, falei para ela não estava me ouvindo, mas eu falei. Nós estamos rodando. E esse avião rodou 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos. Nessa altura o avião inteiro já estava nas mídias sociais, nas redes, todo mundo conversando, alguns já deviam estar pedindo oração. Eu escrevi um tweet, falei assim, o avião está rodando há 30 minutos em cima de São Paulo, daqui a pouco nós vamos precisar pôr gasolina. Aí o povo, é engraçado, né? Tem posto Ipiranga em cima e tal. Resultado, o posto Ipiranga mais próximo era no aeroporto de Galeão, no Rio de Janeiro. Aí a gente já estava desestimulado, aí eu já escrevi para o reverendo Jonatas, olha, arruma um sermão aí, pastor, né? Amanhã você vai ter que pregar. Nosso destino era incerto. O avião pousou lá no Galeão, todo mundo levantou já rápido para sair, né? Você já viu como é que é a saída de avião, né? Parece aquela manada. Assim. Quando todo mundo levantou, tirou tudo de cima, o piloto anunciou, senhores passageiros, nós vamos reabastecer e voltar para São Paulo. Não sei qual foi o misto, foi de alegria, de desprazer, tinha gente já pensando, vou dormir no Rio de Janeiro, que negócio bom e tal. De qualquer forma, nossas viagens são assim, queridos. Elas são cheias de intempéries, de temporais, de dificuldades, de lutas, de coisas inesperadas. Mas o alvo é certo. A grande pergunta é o que você vai fazer durante o caminho. Na hora da luta, na hora da dificuldade. Ora, você tem algo para fazer. É a obediência da fé. Mesmo que as coisas não estejam claras para mim, meu alvo ao longo do caminho é render glória somente a Deus, por tudo aquilo que Ele é e, obviamente, por toda a sua providência. Assim, queridos, o que faremos? Em primeiro lugar, reconheça o Evangelho na sua vida. Essa é a primeira coisa. Você não só foi salvo no passado por esse Evangelho, você deve viver hoje desse Evangelho. Você vai ter lutas contra o seu coração, você vai ter lutas contra a sua mente, você vai ter luta contra o pecado, você vai ter que viver em lutas. A minha pergunta para você, o que você está fazendo no meio dessa luta? Tem muitos cristãos que esmorecem, eles baixam os braços, eles dizem, não, o pecado já ganhou. O pecado já venceu. Eu não vou mais lutar contra o pecado. Às vezes a luta é árdua, você já disse várias vezes no seu coração e na sua mente, pai, eu não vou mais pecar. E você perdeu, não perdeu? E vai perder de novo. A grande pergunta é se você confia que uma vez salvo, agora você vive pelo e para o Evangelho de Cristo. Mas pastor, parece que as coisas às vezes são tão sem sentido, eu não sei para onde. É o segundo ponto, ore. E a oração que você precisa fazer, crente, a oração que você precisa fazer, cristão, é: eu quero viver, Senhor, para a tua glória. Então você passa a viver por esse Evangelho que você vive
para o Evangelho. Você foi salvo pelo Evangelho, você vive pelo Evangelho e agora você vive para o Evangelho. Talvez você diga assim, isso é fácil para pastor falar. Afinal de contas é o serviço dele mesmo. O senhor é pago para ler a Bíblia e orar. Então é fácil. Não, queridos, não é assim que funciona. A luta do pastor é como de qualquer outro. Aliás, é em torno das coisas santas que às vezes nós encontramos os maiores pecados e escândalos. É por isso que muitos pastores caem. Porque a luta é igual para todos nós. Você foi salvo pelo Evangelho, você vive pelo Evangelho e agora você vive para o Evangelho. Como pastor, lá no seu serviço. Lá na sua casa, tratando a sua esposa com a graça do Evangelho, tratando o seu marido com o amor do Evangelho, tratando os seus filhos com o poder do Evangelho. Então, reconheça, ore, e agora vem o agir. Nessa oração você tem que dizer assim, Senhor, eu quero me mover para a Tua glória. Porque nós fomos chamados para proclamar o Evangelho. Esse Evangelho que chega a todas as nações. Ou seja, você foi chamado para viver pelo, viver para e articular com a vida a verdade de Cristo. Pastor, onde é que a gente começa? Hoje nós vamos começar com a mesa do Senhor. Sabe por quê? Na mesa do Senhor nos é dito que nós anunciamos a vinda do Senhor até que Ele venha. E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos anunciar. Esse é o primeiro passo. Hoje, na mesa do Senhor, você será fortalecido, na mesa do Senhor você será confrontado e na mesa do Senhor você será enviado. É isso que nós vamos fazer. É o primeiro passo de uma longa caminhada para a glória de Deus.